Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Cristina de Souza Reis, aqui está a minha identificação, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre agroecologia, e dentro desse tema, agricultura orgânica em produção de hortaliças. Então, o que é agroecologia, agricultura orgânica, hortaliças? Alguém já ouviu falar desses termos? Não? Então hoje nós vamos ver um pouquinho. O que seria então o termo agroecologia? Então é uma ciência que estuda a interação da parte ecológica, do meio ambiente, juntamente com a produção agrícola, mas que deve se levar em consideração alguns itens, como a cultura do local, a parte social e a parte econômica também. Com relação à parte de agricultura orgânica, nós temos um sistema de produção que não permitem alguns itens, como por exemplo, a utilização de agrotóxicos ou defensivos químicos, medicamentos químicos, hormônios sintéticos, produtos transgênicos, ou seja, aqueles organismos geneticamente modificados, e restringe a utilização de adubos químicos. E segundo Catonian, em 2001, ele publicou que também inclui ações de conservação dos recursos naturais e considera aspectos éticos nessas relações sociais internas da propriedade e no trato também com os animais. Então, ou seja, a produção orgânica não é somente com alimentos, ela pode envolver também animais, como por exemplo o leite orgânico. Com relação à parte de hortaliças, elas são plantas herbáceas, né, que tem aí um caule mole e que ela tem uma consistência um pouquinho dura, porém não chega a ser tão lenhosa quanto o caule de uma árvore. Ela apresenta também um ciclo de vida curto, como por exemplo, a cultura da alface, ela tem um ciclo aí de 30 a 45 dias, né, até a colheita final. Diferente de outras produções, monoculturas, por exemplo, a cultura da soja, milho, que levam aproximadamente aí 90 dias para estar se colhendo. Ela também exige tratos culturais intensivos, ou seja, o produtor tem que estar lá todo dia analisando se tem água suficiente, se tem a aparição de insetos, pragas, doenças, e tem que estar sempre verificando se tem alguma necessidade. Ela necessita também de áreas menores para serem produzidas, diferente das grandes produções. Então, ela vem aí na contramão, né, de produções em grande escala, que necessitam de um grande maquinário. Aqui, já na produção de horta orgânica, ela não necessita desses maquinários maiores. Então, como que a gente faz para produzir hortaliças? Então, primeiro, a gente tem que analisar a cadeia produtiva, desde a produção, desde a semeadura, até a parte final da comercialização. Os tipos de produtos que vão ser utilizados, se tem procedência, qualidade. As hortaliças, elas são produtos muito perecíveis, ou seja, tem um tempo de vida muito curto, né? Elas estragam muito fáceis. Então, a gente tem que analisar qual é o tipo de produto que a gente vai estar semeando ou plantando na propriedade. E saber se tem a parte da comercialização, ou seja, se o consumidor final vai estar comprando e consumindo aquele produto, né? Porque a gente não pode somente produzir, tem que saber para quem a gente vai entregar. Se a gente vai entregar em supermercado, ou se vai colocar numa feira, ou se vai entregar de porta em porta. Então tudo isso deve ser visto antes do início da produção de uma horta orgânica. Então aqui a gente tem uma foto, né, de uma horta orgânica, onde a gente tem a interação, vocês podem ver, do meio ambiente, das hortaliças, com as pessoas. Aqui não tem somente o produtor, então tem os visitantes que ela pode ser o objeto de interação entre jovens, crianças, e isso até é bom para o bem-estar de quem está lá por perto. E também a gente tem um produto de maior qualidade, né, de procedência, onde a gente sabe que não houve a inserção de nenhum tipo de agrotóxico ou algum defensivo químico. Então vamos tentar pensar juntos como produzir hortaliças de forma orgânica. Então o que eu devo fazer para iniciar essa prática?
Primeiramente, a gente deve escolher o local. Então, o local tem que ser um local aberto, onde tem incidência de luz solar relativamente boa, né? Principalmente nas primeiras horas do dia, que são melhores para a produção de hortaliças. Água de boa qualidade, você tem que ter água por perto também. Qual o tipo de material que você vai estar utilizando? As sementes e mudas têm que ser de procedência, tem que ser sementes orgânicas e certificadas. A adubação tem que ser uma adubação orgânica também. Você pode estar adquirindo de outra propriedade ou também estar fazendo na sua propriedade, através de compostagem, vermicompostagem, adubos verdes. E você também pode estar fazendo controle de pragas e doenças com controles biológicos ou uma cauda bordaleza, onde a gente tem o controle mais orgânico mesmo dessas pragas e doenças. E depois de esse ciclo completo, né, a gente tem que ter o certificado. Então, alguns órgãos aqui no Paraná e no Brasil também, eles fornecem esse selo, porém tem que seguir todos os itens necessários para a produção orgânica. Então, de acordo, né, com o exposto em aula, fica evidente que produzir hortaliças orgânicas não é simplesmente não usar adubos químicos, não usar agrotóxicos, nem sementes modificadas, que vai além disso, né? Leva em consideração o meio ambiente, a interação com produtos, a forma como é manejada e também tem que ter o bem-estar do produtor rural. Então aqui eu vou mostrar para vocês algumas hortaliças orgânicas. Então aqui nós temos a batata doce, o pepino caipira, tomate, berinjela e a cebolinha, né, que é utilizada como tempero, ok? Então agora, pessoal, eu vou entregar para vocês uma folha sulfite para a realização de uma atividade, certo? Do conteúdo que foi trabalhado em sala de aula, vocês vão estar fazendo um mapa mental das principais informações que vocês acharam necessárias para o início de uma produção de uma horta orgânica. Então vocês vão se reunir em grupos de 3 e vão estar realizando essa atividade. No final, nós vamos expor ela aqui e cada grupo vai apresentar os principais pontos, certo? Essa atividade vai valer 20 pontos e nós vamos expor ela no final, para todo mundo ter uma noção de como seria, no caso, a produção, o início da produção de horta